Amém. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Jó, lá no livro de Jó, capítulo 2, nós vamos ler o verso 11 e o 13. O 11 e o 13. Você já pode abrir a sua Bíblia, você também vai ver aí o nosso slide. Mas nós estamos falando no mês de setembro sobre o Setembro Amarelo. Você sabe, nesse mês, mundialmente, nós tiramos o mundo todo, em vários lugares, começa a falar sobre a prevenção contra o suicídio. Eu falei semana passada e quero repetir, mais de 800 mil pessoas ano passado, infelizmente, tiraram a sua vida. A cada 40 segundos, aproximadamente, uma pessoa se mata no mundo. No Brasil, é o 8º país que mais pessoas comete suicídio no mundo. E nós queremos ajudar de alguma forma, de forma preventiva. Você vai ver no meio aqui da mensagem, aqui o nosso telefone. Você quer conversar conosco? Tem aqui o nosso telefone. Você prefere um grupo especializado nisso? Tem, nós apoiamos o Centro de Valorização à Vida, o CVV. E você pode ligar para o 188, 24 horas, todos os dias. A CVV, existem pessoas ali. E o mais legal da CVV é que a maioria dos voluntários são evangélicos, que são treinados para ajudar as pessoas e ouvir essas pessoas. Então, nós apoiamos o Centro de Valorização à Vida, a CVV, no número 188. Mas também colocamos o nosso telefone aqui. Você quer conversar? Você quer uma oração? As coisas estão difíceis para você? Ligue para nós, que nós estamos à sua disposição também para te ajudar e orar por você. Para superar o sofrimento e aprender a como lidar com ele, nós estamos falando sobre a vida de Jó. Eu falei na semana passada que todo mundo que conhece, pelo menos todo mundo é um exagero, né? A maioria das pessoas que conhece a vida de Jó, conhece os 2 primeiros capítulos. A maioria não leu todo o livro de Jó e não conhece a história por completo. Conhece aqueles 2 primeiros capítulos que eu refleti na semana passada, que foi quando Jó perdeu tudo. E você conhece essa parte da vida de Jó. Você sabe que Satanás foi lá no céu e Deus chegou para ele e disse: de onde você veio? Ele diz: eu vim de rodear a terra. E Deus provoca Satanás, porque sabia que Satanás estava ali por causa de Jó. E sabia o quanto a vida de Jó irritava o diabo. E aí ele falou: você viu o meu servo Jó? Homem íntegro, justo e temente a Deus? Na terra não há ninguém como ele. Eu quero dizer que essa não era a opinião de Deus. Deus, em relação a uma pessoa, Deus não tem uma opinião. Quem tem uma opinião sou eu e você. Eu posso ter uma opinião a respeito de alguém. Quando eu falo de alguém, é simplesmente uma opinião minha. Agora Deus, não. Deus, quando fala de alguém, não é a sua opinião, é o seu diagnóstico, porque Deus sabe tudo. Deus consegue ver a alma da pessoa. Deus consegue ver aquilo que ela faz no secreto. Deus consegue ver seu dia a dia. Deus consegue ver seus pensamentos. Deus consegue ver as suas intenções. E quando Deus falou que Jó era um homem justo, era um homem íntegro, era um homem, reto e que temia a Deus, Deus não estava dando a sua opinião. Deus estava falando um diagnóstico de quem era Jó. E o diabo sabia disso. E sabia que não podia discutir isso com Deus. Mas o diabo quis mostrar para Deus que as motivações de Jó não eram tão boas. E começou a falar: também o Senhor abençoa Jó? Se o Senhor parar de abençoar, certamente ele vai parar de ser tão fiel, reto e justo e temente ao Senhor. E aí Deus permite que o diabo possa tirar tudo que ele tinha. E assim o diabo fez.
No mesmo momento, de forma simultânea, Jó perde seus filhos, Jó perde sua riqueza, Jó perde tudo que construiu, e depois, num segundo momento, o diabo volta e vê que Jó não blasfemou, Jó não culpou a Deus, e aí Deus falou: e aí, viu meu servo Jó? Vi, mas realmente ele não é apegado às coisas materiais. Agora, toca na saúde dele para ver se nessa hora ele não aguenta. E Deus fala: pode tocar, só não pode matá-lo. Às vezes nós não percebemos que nessa frase de Deus está dizendo para o diabo que nenhuma doença mortal ele poderia ter. Deus já estava limitando que tipo de doença o diabo podia colocar em Jó. Não podia botar um câncer, não podia botar um problema no coração, algo que pudesse levá-lo à morte. Mesmo assim, existem muitas doenças terríveis que trazem dor e trazem incômodo que não levam à morte. E o diabo, eu acredito, colocou todas que ele pudesse imaginar. Mesmo assim, Jó estava ali, sem culpar a Deus. Essa é a parte que eu falei semana passada e a parte que a maioria conhece. Mas, como eu disse, isso é apenas os primeiros capítulos de Jó. Eu quero falar agora, é claro que eu não vou falar detalhe por detalhe, porque o tempo não me permite, mas agora eu vou falar do capítulo 3 até o capítulo 36. Olha só, do 3 ao 36. Essa pregação não termina hoje, né? Do 3 ao 36. Perdeu os bens, perdeu a saúde. Aí você diz: tem coisa pior do que isso? Você perder tudo que tem, perder os seus filhos, a dor de um pai de perder o filho, e ainda perdeu a sua saúde. O que mais poderia acontecer? E se eu te falar que o mais é o que vai do capítulo 3 ao capítulo 36, que é as nossas emoções. A pior parte do sofrimento é o impacto emocional que o sofrimento nos traz. O impacto emocional do sofrimento é a pior parte do sofrimento. É como lidar com o sofrimento de forma emocional. O que ele traz nas nossas emoções. A depressão, a falta de esperança, a forma que as pessoas vão reagir com o sofrimento, as nossas inquietações, aquilo que está na nossa alma. Essa é a pior parte do sofrimento. Como lidar com a perda dos filhos, emocionalmente? Como lidar com a perda de tudo que eu perdi financeiramente? Como lidar com a minha esposa, que ela disse: olha, abandona esse Deus, blasfema e morre. Como lidar com isso? Como lidar com as minhas emoções no momento que eu estou sofrendo? Você que está sofrendo hoje, você que já teve a experiência de sofrer algo terrível na sua vida, uma perda, você sabe o quanto é difícil a superação emocional. E aqui, exatamente esses capítulos todos, é
como superar o impacto emocional do sofrimento. Por isso eu quero que você, junto comigo, possa ler Jó, capítulo 2, do verso 11 ao verso 13, que diz o seguinte: Quando 3 amigos de Jó ouviram que todo este mal havia caído sobre ele, vieram cada um do seu lugar, Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, e Zofá, o Namatita, desculpa, está bem pequenininho aqui o meu. Tinha combinado ir juntos, condoer-se nele e consolá-lo. Sentaram-se com ele no chão durante 7 dias e 7 noites, e ninguém lhe disse uma só palavra, pois viam que a dor era muito grande. Olha esses 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade, Zofá. Eles saíram de longe, cada um de um lugar, de uma região distante aonde Jó estava, e combinaram, eu não sei como, de chegarem juntos. E combinaram, chegaram juntos, e quando viram Jó, todo o seu sofrimento, toda a sua dor, toda a sua perda, e como ele estava passando emocionalmente, certamente Jó estava deprimido, melancólico. Ficaram 7 dias e 7 noites do lado de Jó, sem falar nada. E foi a melhor coisa que eles fizeram. Foi a única coisa boa que eles fizeram, na verdade. Eu não sei se você sabe o que significa a palavra aconselhamento. Você já parou para ver o que significa a origem da palavra aconselhamento? Aconselhamento quer dizer não aconselhe. Sabia disso? É aconselhamento. O A, no grego, quer dizer não aconselhe. O que é aconselhamento? O melhor conselho é não falar nada. O melhor conselho para quem está numa dor extrema é não falar nada. Você precisa ter empatia com a pessoa, você precisa sentir um pouco o que ela está passando. Na verdade, você tem que passar para a pessoa que se importa com ela, que você está sofrendo com ela. Mas não tente responder as perguntas daquela pessoa que está num sofrimento extremo. Não tente achar que você tem uma resposta para o sofrimento da pessoa, ou uma explicação que vai ajudar a pessoa a se sentir consolado. Por quê, irmão? Não tem. Não adianta tentar explicar o que ninguém consegue explicar. Não adianta tentar falar o que nem Deus fala. Não adianta tentar responder algo que nem você e eu entendemos. Quantas vezes eu fui tentar consolar uma família em luto e a maioria deles começam dizendo: pastor, por que isso aconteceu? Eu não tento explicar dizendo: porque foi a vontade de Deus. Porque Deus sabe o que é melhor. Porque chegou a hora. Porque tem uma senha no céu, como se fosse um roletando, sei lá, um programa que Deus vai fazer um sorteio. Quem vai morrer hoje? Não é? Um sorteio ao inverso, uma mega sena, né, da morte. Quem vai ser sorteado e vai morrer hoje? Manos anjos. Não existe isso, irmão. Não tenta dar explicação. Eu já aprendi com os anos de ministério que nessa hora eu fico calado e falo: vamos orar. O Espírito Santo vai te consolar. E algumas vezes, infelizmente, mais vezes do que eu gostaria, eu fui consolar famílias que um ente querido se matou, suicidou-se. E aqui, normalmente, se joga, né, na ponte, mas também fui numa casa de uma pessoa, numa família, que o rapaz se enforcou no quarto. É o tipo de cena que não sai da sua cabeça, irmão, por mais esquecido que você seja como eu.
viu a pessoa pendurada ali num quarto, porque ela se enforcou. E nessa hora a família chegou para mim e disse: pastor, ele foi para o inferno, não foi? Eu não sei, eu não digo que foi para o céu nem foi para o inferno não, irmão. A única coisa que eu tenho certeza é que eu vou para o céu, o resto eu não tenho mais certeza nenhuma. Que certeza eu tenho? Quem sonda corações? O que me ajudou que o legista chegou naquela casa e quando viu a pessoa diz: olha, pelo jeito que ele está, pelo a mão, ele se arrependeu e tentou tirar a corda, mas não conseguiu. E eu disse: o que aconteceu nessa hora que ele estava tentando e se arrependeu e tentou tirar a corda? Eu não sei e não sabia mesmo, e como não sei até hoje. John Wesley, uma vez ele falou: lá no céu eu vou ter 3 grandes surpresas. Primeiro é ver o céu, vai ser uma coisa extraordinária, é a minha primeira surpresa, uau! A segunda é que eu estou no céu, ufa! Deve ser assim, ó, glória a Deus, ufa, estou no céu. A terceira surpresa é: tem muita gente que eu achei que estaria aqui e não está, e muita gente que eu achava que estaria para o inferno, não é que o cara está no céu? E é verdade o que John Wesley diz, a gente não sabe. Nessa hora, os 3 amigos de Jó foram extremamente sábios, mostraram que se importava com eles, saíram de longe, Jó sabia, ficaram 7 dias sem falar nada, porque não tinham o que falar, tamanho sofrimento. 7 dias e 7 noites ao lado dele, só chorando juntos, chorando. Mas depois dos 7 dias, Jó vai falar. Depois disso, Jó, a partir do capítulo 3, ele vai falar. E antes, eu quero te dar uma lição. Olha que lição que eu e você precisamos entender aqui. A primeira lição que eu quero mostrar dos amigos de Jó é: quando o diabo não consegue sozinho nos derrubar, ele usa nossos amigos. Olha que coisa forte. Quando o diabo sozinho não consegue nos derrubar, sabe quem ele vai usar? Ele não vai usar os seus inimigos. Ele não vai usar as pessoas que não gostam de você. Ele vai usar os seus amigos. Isso é uma lição poderosa. O que o diabo fez? Você achou que o diabo não estava mais ali? Você achou que só porque agora... O diabo já não tinha mais o que fazer, irmão. O diabo levou todos os filhos dele, tirou toda a riqueza dele, botou tudo que é doença que ele poderia colocar. Ele não poderia colocar mais porque não poderia dar nenhuma doença mortal. Então toda doença que ele poderia colocar, que era permitido para o diabo colocar em Jó, ele colocou. O que Jó pensou? Eu não tenho mais o que fazer, meu amigo. Eu não tenho mais o que fazer, já matei a família dele, a mulher dele não quer saber dele. E a mulher dele vou matar não, porque a mulher vai me ajudar, deixa ela ali. Já matei os filhos, já não tem nada, não tem saúde. Não tem mais nada para fazer com esse cara. Eu vou voltar lá para o céu e vou ouvir Deus falando: e aí, aonde está Jó? Viu meu servo Jó? Ah, não vou aguentar não. Eu tenho que usar o que agora? Chegou 3 amigos deles. É os amigos que eu tenho que usar. Os amigos talvez vão conseguir fazer o que eu, o diabo, não consegui fazer, tirando tudo dele. Talvez os amigos vão conseguir fazer Jó pecar. Os amigos. Olha que coisa. E nenhum amigo ali estava com a intenção de prejudicar Jó. Como amigos sem intenção nenhuma, querendo prejudicar Jó, era capaz de ser o instrumento do diabo, e a única esperança do diabo, olha a esperança, o diabo tinha uma esperança: Jó vai cair, mas vai cair através dos seus amigos, porque eu não tenho mais o que fazer. Como é que faz isso?
amigos, íntimos, familiares, os que estão próximos. Pode piorar o seu sofrimento do lado emocional. Na parte emocional, que é a pior área na hora que estamos sofrendo, que é a área emocional, o impacto emocional do sofrimento. Por isso eu quero te mostrar uma segunda coisa que eu quero que você entenda. Todo sofrimento tem 3 dimensões. Todo sofrimento tem 3 dimensões. Todo sofrimento tem 3 dimensões. Você não vai precisar nem escrever essas 3 dimensões, porque todos nós aqui já sofremos, não já sofremos? Você deve ter sofrido alguma coisa. Acredito que a maioria de vocês, a não ser quem é muito novo, todos já sofremos, de alguma forma. Talvez você não teve o sofrimento, mas sofreu. Então você já sabe, quando eu falar das 3 dimensões, você vai lembrar do seu sofrimento. Então vai ser fácil você ver. Só que a gente, por não conhecer a história de Jó, como só conhece os 2 capítulos, a gente vê o seguinte: Jó em nenhum momento reclamou. Se você só leu o capítulo 2, né, meu amigo? Jó ficou lá com aquela cara de: obrigado, Senhor, Senhor deu, Senhor tirou, aleluia. Só no até o capítulo 2, meu amigo. A partir do capítulo 10, Jó, como usa a expressão popular, pira o cabeção. Jó é humano. Quem aguenta emocionalmente perder tudo, os filhos, a saúde, tudo? Quem aguenta ficar equilibrado emocionalmente nessa circunstância? Ninguém, nem Jó. E se ele ficasse, ele não poderia me ensinar nada, porque ele seria sobre-humano. Eu não ia me identificar com o sofrimento de Jó. E para eu aprender com Jó, eu preciso me identificar com o sofrimento dele. E Jó, depois do capítulo 3, ele vai ter as 3 dimensões do sofrimento. E eu vou usar só um versículo curto para mostrar isso, que é Jó capítulo 3, verso 1, para você já começar a entender. Que diz: depois disto, depois dos 7 dias com os amigos ali, Jó passou a falar e amaldiçoou o dia do seu nascimento. E o capítulo 3 todo, ele vai amaldiçoar o dia que ele nasceu. Ele vai questionar, ele vai reclamar com os amigos. E por que ele não fez isso antes? Porque não tinha ninguém para ele falar. Agora ele tinha 3 amigos que ele podia desabafar, falar. Ele conhecia. E ele achava que os amigos estavam ali e se importava com ele. E se importava com ele. Mas ele achava que os amigos iam entender o seu desabafo. E ele começa a desabafar. E aí ele começa nesse capítulo e nos capítulos que vão se seguir, mostrar essas 3 dimensões do sofrimento. Como eu disse, você vai se identificar com essas 3 dimensões do sofrimento. Quem sofreu já teve essas 3 dimensões. Veja aqui no multimídia e você vê aí no slide, você que está online. É questionar, reclamar e se defender. São as 3 dimensões de quem está sofrendo. Quem está sofrendo, primeiro, questiona. Por que eu estou passando por isso? Por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz? Não tem como uma pessoa que está com sofrimento extremo e a primeira reação emocional dela é questionar. Não, mas eu mereço isso? Tudo bem, talvez você, como Jó, não seja reto, íntegro, não seja o homem mais íntegro de toda a terra, mas você vai dizer: mas também não sou mau. Tudo bem, eu pequei, mas me arrependi. Eu oro, eu sou fiel. Puxa vida, eu sou fiel a Deus e perdi tudo. Puxa vida, eu estou orando e nessa pandemia não abre uma porta de emprego para mim.
Tem uma irmã nossa na Igreja do Nazareno de Natal. Eu não vou falar o nome dela até para não se expor. Mas nessa pandemia, um pouquinho antes da pandemia, ela perdeu um irmão. Ela tinha 2 irmãos. Aí o outro irmão dela pegou a Covid. Morreu. E ele passou para os pais, porque morava junto. O pai, depois de um tempo, morreu também. E nesse fim de semana, a mãe morreu. Ela, esse ano, perdeu o pai, a mãe e os 2 irmãos. Por que para ela aconteceu isso e para a maioria de nós não aconteceu nada? Tem como ela não questionar? Não tem, irmãos. Não, mas Deus, o que você quer? Perdi todo mundo. O meu amigo, pastor dela, pastor Gerson, o que vai falar? Tem que falar nada. Tem que parar e chorar junto com ela. O que você vai falar com uma mulher dessa? Uma moça, uma cristã, que esse ano perdeu toda a família. Estava bem, terminou o ano, bem, de repente, pum. Você não fala, irmão. É claro que o primeiro sentimento que ela vai ter, o primeiro sentimento que qualquer um de nós passamos a ter quando temos um sofrimento extremo é questionar. Jó começou a questionar: para que eu nasci? Ele ainda fala mais: eu vou amaldiçoar o dia que eu nasci. A segunda dimensão é, ele começa a reclamar. Perceba, aí a pessoa não entende, é um pessoal que não lê a Bíblia ou não conhece a Bíblia, por isso eu te convido a ir para a escola dominical. Tem escola dominical, irmãos, online, fácil de você frequentar. Mas as pessoas dizem: a Bíblia não é contra a murmuração? Claro que é contra a murmuração, mas a Bíblia ao mesmo tempo, Deus não condena a sua reclamação. Ah, não entendi não. Deus é contra a murmuração, mas entende a minha reclamação. A murmuração sem sentido. Deus é contra a murmuração sem sentido. É o cara que está comendo um ovo e começa a reclamar: eu estou comendo ovo, eu queria ter um filé mignon. Meu irmão, você está comendo, dá graças a Deus. Isso é murmuração. Mas uma pessoa que não tem dinheiro para ter comida e está passando fome, ele vai reclamar, ele não está murmurando, ele vai reclamar: eu quero comer. Eu quero comer. Como é que Deus vai condenar uma pessoa dessa que está passando fome, está reclamando, está até murmurando: eu quero comer? É justa a murmuração dele. Uma mãe que perdeu um filho está murmurando, reclamando, dizendo: perdi meu filho, perdi meu filho, perdi meu filho. Como é que Deus vai condenar uma mãe dessa? Mas uma mãe que diz: eu queria que meu filho tivesse olhos azuis e cabelo liso. Ah, eu queria tanto que meu filho tivesse olho azul e cabelo liso. Ah, é murmuração sem sentido, irmão. E Deus sabe diferenciar isso. Nem sempre eu sei. Perceba, nem sempre eu sei. Mas Deus sabe diferenciar as motivações das pessoas. Quando é justo ou não justo a murmuração. Deus, irmão, Deus, eu não sei, porque eu não posso julgar as pessoas. Mas Deus sabe a diferença. E o que Jó fez? Reclamou, murmurou, de forma justa. Ele perdeu tudo, perdeu os filhos. A mulher o abandonou. Ele estava amaldiçoando o dia que ele nasceu e estava questionando. É claro, todo mundo que tem um sofrimento extremo reclama. Vão cair na real. Por mais fé que você tenha, se o seu sofrimento é extremo, você não vai ficar falando: oh glória, obrigado Senhor, obrigado. Obrigado nada, Senhor, me ajuda aí. É até hipocrisia. Obrigado, eu estou passando um perrenho, me ajuda, Senhor. Oh meu Deus do céu. Já estou orando, é para entrar no milho, eu fico em cima do milho também orando, mas me ajuda. Claro.
E você vai ver que Deus em nenhum momento condena essas reclamações, essas murmurações de Jó, porque uma dimensão do sofrimento é questionar, realmente é reclamar. E a terceira dimensão é se defender. Todo mundo começa a se defender. Eu já tive um ministério no presídio, e quando eu estava no ministério no presídio, eu pregava e ficava lá uma parte da tarde, as pessoas diziam, sempre se defendiam. Ah, pastor, eu fui preso porque eu comecei a vender drogas, mas eu fiz isso porque eu precisava de dinheiro. Ah, eu matei o fulano, mas eu fiz isso por causa daquilo. Cada um começava a se defender. Tentava de alguma forma se auto-justificar. Justificar o que era muitas vezes injustificável. Não é assim seus filhos? Na minha casa é assim com meus filhos. Quando eles quebram uma coisa, escorregou, alguém colocou na pontinha, eu não vi, a pessoa se defende. Jó estava se defendendo também, dizendo, olha só, eu não tenho culpa. E a defesa de Jó era justa, porque ele não tinha culpa. Jó era o homem mais justo, íntegro e fiel de toda a terra. E era um homem que estava sofrendo mais de toda a terra. Como é que pode o homem mais justo, mais íntegro e mais fiel de toda a terra, também o homem que mais estava sofrendo em toda a terra? E Jó não achava isso justo. E Jó começou a se defender. E Jó começava dizendo, não é justo, não é justo, eu não entendo Deus, isso não é justo. Ele se defendia. É assim que nós fazemos, nem sempre podemos nos defender como Jó. Às vezes temos culpa no cartório e mesmo assim nos defendemos no meio do sofrimento. São as três dimensões do sofrimento. O sofrimento nos faz questionar, o sofrimento nos faz reclamar e o sofrimento nos faz nos justificarmos, nos defendermos. Não é isso que aconteceu com você quando você sofreu? É claro que foi assim. É claro. Só que nessa hora nós estamos o quê? Em desequilíbrio emocional. Por estarmos sofrendo, e eu estou falando de sofrimento extremo, nós estamos desequilibrados emocionalmente. Não falamos com coerência, por isso os nossos questionamentos não têm coerência, porque estamos desequilibrados emocionalmente por causa da dor. As nossas reclamações também não têm coerência. Por quê? Porque estamos sofrendo. E as nossas justificativas, igualmente, não têm coerência. Mas precisamos desabafar, porque mesmo falando palavras confusas e sem coerência, precisamos que alguém nos ouça quando estamos sofrendo. Só o que acontece com as pessoas quando elas estão sofrendo e começam a falar coisas de forma desequilibrada? Quando elas começam a reclamar de forma incoerente, quando elas começam a questionar a Deus de forma incoerente, quando elas começam a se justificar, mesmo não tendo muita justificativa, o que faz as pessoas que estão ouvindo? Fazem a maioria delas os que fizeram os amigos de Jó. Os amigos de Jó estavam calados, mas quando Jó começa a desabafar, que é o capítulo 3, ele desabafa, os amigos, começando do mais velho, dos três, porque assim era a tradição. E aí ele faz, no capítulo 4, começa a falar, e ele diz, Jó, você está precisando aprender e saber o seu erro. Ele começa a falar que Jó estava errado e ele estava sofrendo porque Deus estava o castigando. Olha que palavra em vez de consolar.
Jó depois se defende do amigo, dizendo: então me mostra meu erro, que eu quero aprender. Mas ele: você é arrogante, você errou e não consegue nem perceber aonde errou. Não é assim quando você, de forma desequilibrada, começa a desabafar com um amigo. O amigo, quando quer falar, ele fala o quê? Ele começa a apontar as suas culpas. Sabe uma coisa que aumenta o sofrimento? Que é uma maneira do diabo usar um amigo bem intencionado, mas sem perceber está tentando trazer prejuízos emocionais terríveis naquela pessoa. No meio do sofrimento, ela julga e condena aquela pessoa. Ele faz isso, julga e condena Jó. Tu é culpado. E ele não tinha culpa nenhuma. E mesmo se tivesse, o amigo tinha que estar ali ouvindo. Não era papel dele julgar aquela pessoa no meio daquele sofrimento e nem naquele momento de tamanha dor. Mas às vezes, como os amigos de Jó, a gente não consegue ficar calado, só ouvindo os desequilíbrios emocionais do amigo. A gente quer falar alguma coisa, parece que tem uma necessidade em nós de falar, e aí a gente começa a justificar porque ele está sofrendo. E muitas vezes julgamos e condenamos aquela pessoa. Talvez você que é mãe, que é pai, ama seu filho, mas o seu filho vem sofrendo por causa de algo talvez até errado que ele fez, e nessa hora você aponta o dedo para o seu filho e o julga, dizendo: viu, eu te falei, eu falei que se acontecer, e começa a apontar e destruir. Ele já sabe que errou, irmão. Depois do leite derramado, todo mundo reconhece que errou. Palavras que vão julgá-los, condená-los, não vão ajudar ninguém. Na verdade, pode levar aquela pessoa para o suicídio, e depois não sabe por que aquela pessoa se matou. Aí vem um segundo amigo, Bildade. E Bildade começa, depois que viu Jó se defendendo de Elifaz, agora é a vez de Bildade falar. E o Bildade, a partir do capítulo 5, ele vai falar uma coisa terrível. Sabe por que os seus filhos morreram? Por causa do seu pecado. Rapaz, que palavra forte que Bildade diz. E ainda diz mais: você não vai ter mais filho, você não merece ter descendente, você não merece ter ninguém. Porque você, estou vendo que foi arrogante tentando se defender com Elifaz, então certamente você perdeu seus filhos por causa do seu pecado. Já teve a dor de perder os filhos e agora está dizendo que ele era culpado de perder os filhos. Às vezes o seu amigo é culpado de ter perdido o emprego. Às vezes o seu amigo é culpado de ter um casamento falido. Às vezes o seu amigo realmente ele é culpado de muitas coisas que estão acontecendo, porque nós colhemos o que semeamos. Não era o caso de Jó, mas talvez seja o seu, talvez seja do seu amigo. Mas falar isso para ele vai ajudar em quê? Você acha que isso vai quebrantar o seu amigo? Você acha que essas palavras duras vai ajudar o Espírito Santo mostrar para ele o quanto ele estava errado? Não. Só vai diminuir aquela pessoa, e talvez chega num patamar que fique insuportável para ela, que ela prefira morrer. Porque ela é culpada de tudo. Bildade era amigo, Bildade gostava de Jó, Bildade veio de longe para estar com Jó. Bildade não sabia que estava sendo usado pelo diabo para massacrar Jó emocionalmente, através de suas palavras. Aí as coisas foram piorando, que veio um terceiro amigo chamado Zofar. E esse Zofar, ele começa a ver que Jó se defende contra também Bildade, diz que ele não tem culpa de nada, porque ele não fez nada.
começa a falar minha culpa, Jó começa a falar isso, me fala minha culpa, diz aonde eu. Mas Zofar fala que Deus é um Deus justo, e um Deus justo não deixaria uma pessoa justa sofrer. Quantas pessoas é igual Zofar? Acha que se Deus é tão bom, como pode pessoas justas sofrer? Que Deus bom é esse? Então, ou Deus não é bom, ou você, Jó, é mentiroso. E mal sabia Zofar que nenhum dos dois. Deus era bom e Jó não era mentiroso. Mesmo um Deus bom, inevitavelmente, ele tem que permitir que pessoas boas sofram. Por quê? Deixa que daqui a pouco eu respondo. Mas olha a resposta de Jó. E depois apareceu um quarto amigo, Eliú. E esse quarto amigo, vendo a discussão, ele não podia falar porque ele era o mais novo de todos, só podia falar depois que todos os outros três parassem de falar. E os amigos, esses amigos de Jó, e eram amigos, não é amigo da onça, não eram amigos mesmo. Eles tiveram 3 discussões, ou seja, ele falou 3 vezes e Jó defendeu 3 vezes das acusações que ele faz. Bildade falou 3 vezes e Jó se defendeu 3 vezes das acusações de Bildade. Zofar falou 3 vezes, 3 discursos, e Jó se defendeu 3 vezes. E aí, aqueles 3 amigos pararam de falar depois daqueles 3 discursos, porque pensaram, não adianta, Jó só não aceita, Jó só se defende, diz que ele é justo. Aí vem um amigo, Eliúde, e faz uma coisa pior do que outros 3 amigos. O que podia falar pior? Ele fala com ira. Se você usar a sua Bíblia e ir lá aonde Eliúde, no partir do capítulo 32 de Jó, lá quando começa a falar Eliúde, no versículo 5, vai dizer que Eliúde vai falar com ira. Os outros falaram besteira, mas não falaram de forma irada, não falavam de forma agressiva. Eliúde falou de forma irada, agressiva, e tem mais. Ele fala 3 discursos sem permitir que Jó se defendesse. Eliúde, diferente dos outros amigos, Eliúde não era amigo mesmo de Jó. Eliúde já estava ali só, né, é aquele que vai ver o que está acontecendo. A Bíblia diz que os 3 eram amigos de Jó. A Bíblia não diz que Eliúde era amigo de Jó. Mas Eliúde chega lá e começa a falar de forma agressiva e começa a dizer que Jó é culpado e não permite que Jó se defenda. Você vai ver que se você ler o livro, quando Eliúde, Zofar e Bildade, eles permitem que Jó use o contraponto, fale. Eliúde ele não permite. Você já teve um amigo desse? Que fica irado com o seu sofrimento e não deixa nem você falar, só te acusa, só te acusa, só te acusa. Jó tinha esse amigo chamado Eliúde. E eu vou usar um versículo só para mostrar o que Jó estava falando, que é Jó 19:12. Jó 19:12 diz o seguinte: então Jó respondeu, até quando vocês vão me atormentar e me esmagar com as suas palavras? Olha só que palavra, desculpe, Jó 12 não, Jó 1 e 2, que está muito baixo, pequenininho aqui o meu. Jó 19, 1 e 2. Até quando vocês vão me atormentar e me esmagar com as suas palavras? Olha que coisa terrível. Olha que palavra Jó deu para os amigos. Até quando vocês vão me esmagar e me atormentar com as suas palavras? Eles estavam aumentando o sofrimento de Jó, que já era terrível, porque estavam aumentando o impacto emocional. Talvez, meu amigo, minha amiga, você está sofrendo e os seus amigos, seus familiares, estão usando palavras que estão te atormentando e te esmagando. Em vez de te consolar,
eles estão aumentando o seu sofrimento. E você usa esse versículo 19, capítulo 19 de Jó, verso 1 e verso 2, como se fosse seu. Eu sei o que Jó passou, porque os meus amigos, os meus familiares, as pessoas próximas a mim estão me esmagando com as suas palavras. Porque a parte emocional, como eu disse, é a pior parte do sofrimento. Mas, o que fazer nessa hora? O que fazer? O livro de Jó mostra que isso vai acontecer. Quem está passando sofrimento extremo, nem sempre é compreendido pelas pessoas que estão ao seu redor. Em vez de ter palavras de consolo, tem palavras que esmagam. E aqui existe um quadro de todo sofrimento. Todo sofrimento passa por essas três dimensões. A dimensão de questionar, talvez você esteja questionando por que eu estou passando por isso. A dimensão de reclamar, por quê, e começa a reclamar mesmo. A dimensão de se defender, eu não mereço. Tentar uma resposta de Deus, que Deus parece que não dá. Parece que Deus está em silêncio. Jó dizia isso. Cadê Deus que não me responde? E ainda por cima, em vez de ter uma palavra de consolo, tem palavras que te esmagam. Diante desse quadro todo, o que fazer? E aí eu vou sair um pouquinho do livro de Jó para te ajudar e ver o exemplo de Cristo. E eu vou usar essa terceira lição e última lição para você aprender. Cristo aprendeu a ser humano por meio do sofrimento. Aprendemos a ser como Cristo por meio do nosso sofrimento. Está em Hebreus capítulo 5, verso 8. Por que Deus permite que você sofra? Não adianta falar o bom, você sofra. Por que Deus permite que eu sofra? Porque, inevitavelmente, todos nós precisamos sofrer. E essa é a lição mais difícil do sofrimento. Todos nós precisamos sofrer. Não. Deus não é masoquista. Todos nós precisamos sofrer. Por quê? Porque o sofrimento é o único meio nessa terra para Deus nos aperfeiçoar, para Deus nos amadurecer, para eu ser mais sensível. Sem o sofrimento, irmão, eu passo a ser uma pessoa arrogante, eu me acho melhor do que os outros, mas quando eu sofro, Deus me coloca humildade no meu coração e me mostra que eu não sou nada. Quando eu sofro, eu passo a ter sensibilidade com as outras pessoas que estão sofrendo, porque eu sei o quanto dói sofrer. Quando eu sofro, eu começo a valorizar as coisas. Tudo que você conseguiu conquistar com sofrimento, com muito trabalho, você não valoriza? Mas tudo que você recebeu de graça, sem sofrimento, fácil, você não valoriza. Uma criança não valoriza o brinquedo que tem, porque não teve nenhum tipo de sofrimento para conquistar aquilo. Mas você que sofreu para conseguir algo, conquistar algo, irmão, você dá valor, porque o sofrimento nos traz dar valor às coisas. Quando é que uma pessoa verdadeiramente dá valor à vida? É quando ela fica um tempo no hospital internado, pensa que vai morrer. Quando ela sobrevive, ela muda a sua visão de vida, ela vê, ufa, a vida é linda, maravilhosa. Estou reclamando de quê, meu amigo? Porque o sofrimento trouxe esse equilíbrio. Deus sabe disso. E você vai ver semana que vem o que o sofrimento vai trazer de positivo na vida de Jó. O sofrimento aumenta a nossa fé, é claro. Quando tudo está bem, irmãos, parece que o Espírito Santo sussurra no nosso ouvido, mas quando tudo está mal, parece que Deus grita.
Você corre até Deus. O próprio Paulo dizia: quando estou fraco, sou forte. E quando sou forte, estou fraco. Ah, mas tem gente que sofre, não está nem aí para Deus. É possível. É verdade. Tem gente que não aprende nada com sofrimento. E se não aprendeu com sofrimento, não aprende com mais nada. Se uma pessoa não aprende nem com sofrimento, ela vai aprender com o seu discurso, com a sua condenação, com o seu julgamento, com as suas palavras? Irmãos, não vai. O último recurso para nos ensinar algo de Deus é o sofrimento. Ah, mas Jó não. Você vai ver que Jó precisou sofrer, porque ainda tinha coisa para aprender. E só o sofrimento podia ensinar a Jó. Às vezes só o sofrimento é o último recurso que Deus permite para nos ensinar algo. Por isso o ser humano só valoriza quando perde. Tem o sofrimento da perda, aí valoriza as coisas. E aí vai ter que conquistar aquilo, mas quando consegue conquistar, restaurar, e eu creio que Deus é o Deus da restauração, da conquista, da reconquista, mas quando Ele conquista, quando Ele restaura, Ele não passa mais a viver aquela vida de antes, Ele valoriza, porque Ele passou pelo sofrimento, pela dor. Deixa o sofrimento te ensinar algo. Porque se o sofrimento não te ensinar o que você precisa, não existe nada mais nessa terra que possa te ensinar. Não existe pregação, não existe palavras, não existe exemplos que possa te ensinar algo se o sofrimento não te ensina. E esse é o maior mal dos pais. Os pais querem tirar o sofrimento dos seus filhos, esquecem que o sofrimento faz parte da vida para a gente crescer, também para o seu filho crescer. Doa, chore, mas entenda que o seu filho às vezes tem que sofrer para amadurecer. Às vezes tem que sair de casa, às vezes tem que dar valor às coisas. Você não pode dar tudo de mão beijada para os seus filhos. Por quê? Porque eles não vão dar valor a nada. Eles precisam sofrer um pouquinho, irmãos, para começar a dar valor. E depois é melhor que ele sofra de forma equilibrada, de forma homeopática, através dos pais, do que sofrer nesse mundão. Porque o mundão não tem esse equilíbrio, não tem essa misericórdia. E você sabe disso. Você já é vivido. Precisamos sofrer. Jesus precisou sofrer. Não só para morrer na cruz por nós. Jesus precisou sofrer para aprender a ser humano. O que fez Jesus ser humano não foi porque ele nasceu na virgem só. O que fez Jesus ser humano foi o sofrimento. E como Deus, ele nunca sofreu. Como Deus, ele nunca viu dor. Como Deus, ele nunca viu traição. Como Deus, ele nunca ficou abandonado. E agora ele sabia de tudo isso na sua onisciência, mas não sabia na vivência. E aí o próprio Deus viu que vivenciar é até diferente do que saber na onisciência. Até Deus percebeu isso. Ah, mas todo mundo sabe. Todo mundo sabe, irmão, mas na verdade só sabe depois que sofre. Só sabe depois que passa. Teoricamente, saber algo teoricamente não ajuda muito. É quando passamos as coisas. Passamos. E eu quero terminar, que o nosso tempo já passou, com uma história, colocar um exemplo na minha vida, porque de mim eu posso falar mal, né? Não posso falar mal dos outros. A minha mãe amada, para mim a melhor mãe do mundo, a dona Dida, mas a minha mãe, ela não permitia que eu forrasse uma cama. A minha mãe no sábado dava café da manhã na cama para mim, porque dizia que eu trabalhei muito de segunda a sexta.
Em suma, minha mãe me mimava um pouquinho, só um pouquinho. E aí Deus me chamou para o ministério. E quando Deus me chamou para o ministério, eu senti o Espírito Santo falando comigo: você vai se preparar em Campinas, no seminário de Campinas, em São Paulo. Não vai se preparar no seminário do Rio. Eu senti isso. E na hora nem questionei. Mas quando eu cheguei em Campinas, eu orei e questionei: por que Deus me trouxe para cá se eu podia me preparar lá no Rio de Janeiro, perto da minha mãe? Depois de um ano eu descobri, porque lá ninguém me mimava. Lá ninguém fazia nada para mim. Lá eu precisava me virar sozinho. E sabe o que eu fazia? Ligava para minha mãe chorando: mãe, eu quero a senhora, mãe, esse negócio aqui. E é claro, nunca forrei uma cama, nunca fiz nada. Você acha que quando eu cheguei lá fui forrar a cama, fazer alguma coisa? Não fiz nada. O meu quarto virou uma bagunça. Uma bagunça tão grande que deu rato, literalmente deu rato. Aí o reitor do seminário, eu falei: opa, reitor, o nome dele era um americano chamado Collins, Robert Collins: pastor Collins, tem um rato no meu quarto. Um só? Então você vai entrar, nós vamos trancar você, ou você vai matar o rato, ou o rato vai te matar. A única coisa que a gente sabe é que você vai aprender com isso. Ele não trancou, ele só usou a expressão, mas eu tive que tirar o rato, eu tive que arrumar meu quarto. E aí ele passou a dizer: já que você aprendeu, agora eu vou te ensinar a arrumar um quarto. E ele ia com uma luva branca, irmãos. E a cada canto que tinha uma poeira, ele mandava eu limpar. E sabe como é que ele me ensinou a limpar? Vou te ensinar a limpar. Você é responsável pela limpeza de todo o seminário, inclusive o seu quarto. Você não só vai aprender a limpar o seu quarto, mas todo o seminário. Aí mandou empregado, ninguém vai limpar. Agora é só, eles mal disseram: o Severino vai limpar o seminário. É claro que eu começava 2h e terminava 00:30, porque eu era terrível. E ele dizia: muito mal, Severino, limpa de novo. Eu achava ele o cara mais injusto de toda a terra. Foi a melhor coisa que aquele homem fez na minha vida. Por 4 anos, eu fiquei com, na verdade, por 3 anos e meio, porque ele tomou um tiro depois dos últimos 6 meses e teve que voltar para os Estados Unidos para se tratar. Por 3 anos e meio, aquele homem fez o que minha mãe e meu pai nunca fizeram em toda a minha vida. Ele não me mimou e me deixou sofrer, para eu aprender. E se não fosse ele, eu seria um pastor mimado. E como um pastor mimado poderia abençoar e ser exemplo para alguém? Eu tive que passar pelo sofrimento para amadurecer. Claro que nem se compara com o sofrimento de Jó. Claro que nem se compara com o seu sofrimento. Mas todos nós temos que passar por algum tipo de sofrimento para amadurecer, irmãos. Claro que você vai questionar, claro que você vai reclamar, claro que você vai se justificar. E Deus entende isso como entendeu Jó. Deus entende sua reclamação, Deus entende seus questionamentos, Deus entende você não aceitar, Deus entende as suas vãs filosofias, Deus entende. Deus, ao contrário dos amigos de Jó, Deus não vai falar. E sabe por que Deus não fala com você no meio do sofrimento? Porque o sofrimento, ninguém tem que ouvir nada. No sofrimento você tem que sentir que alguém se importa contigo, e Deus se importa. O que eu quero para você agora é que você sinta que Deus se importa com você. Não espere uma palavra de Deus, porque Deus sabe que no sofrimento o silêncio é o melhor conselho. E é por isso que Ele não fala. Ele só quer que você sinta a presença dEle e você entenda que Ele está ali e Ele se importa contigo. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Senhor Jesus, Pai amado, esse meu amigo, esse meu irmão, que está aqui na igreja, que está aí online, eu sei, muitos deles, muitos estão sofrendo, Pai. E eu sei que muitos estão sofrendo e muitas vezes eles estão questionando, eles estão reclamando,
eles estão se justificando. São as dimensões naturais do sofrimento. Às vezes achamos que Deus está nos julgando porque nós estamos reclamando, porque nós estamos falando coisas de forma desequilibrada, mas não, Deus entende. Deus não é como os amigos de Jó. Deus entende. Talvez esse meu amigo, essa minha amiga, esse meu irmão, essa irmã está orando dizendo: Senhor, fale comigo. Senhor, me dá uma palavra. E Deus vai dizer, no meio do sofrimento: meu filho, o melhor conselho é o silêncio. Não é uma palavra que vai te consolar. Você precisa sentir. Sentir que eu me importo contigo. Sinta através do Espírito Santo que eu me importo com você. Sinta através do Espírito Santo que eu estou com você. Sinta através do Espírito Santo que os seus amigos, seus familiares estão te julgando, dando palavras que estão esmagando as suas emoções, mas eu te compreendo, eu estou com você, eu não te julgo, eu estou com você. Ah, mas eu estou sofrendo porque eu pequei. Sim, eu sou o Deus que perdoa todo tipo de pecado se você se arrepender. Ah, mas eu perdi a esperança. Eu sou o Deus que restaura a esperança. Mas eu perdi tudo. Eu sou um Deus que reconstitui tudo que você perdeu. Eu não preciso falar, você precisa sentir, porque amanhã você vai ver a minha glória. E a minha glória é os meus milagres, é o meu agir, que você vai ver, que vai verdadeiramente te consolar. Mas agora, entenda, eu me importo contigo. Talvez você não entende por que está passando por isso. Só entenda que eu me importo contigo. Que cada um aqui possa entender que o Senhor se importa com ele. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe, irmãos. Você pode sair, nós vamos orar para terminar. Vamos estar louvando. E você pode sentir a ministração do Espírito Santo. E depois desse louvor, nós estamos despedidos. Senhor Jesus, Pai amado, abençoe esse meu irmão e essa minha irmã. Nos deu uma semana de vitória. Abençoe o avô do Erli, Pai, que está no hospital, lá o evangélico. Derrame a tua graça na vida dele. Abençoe, Pai amado, a ovelha do pastor Gerson, que perdeu a sua família no meio da pandemia. Ó Deus, ajude aquela moça, Pai. Abençoe o pastor Gilberto, Pai, que está no tratamento de câncer, lá em Mato Grosso. Abençoe o pastor Valdir no Nordeste, Pai, que está fazendo um tratamento do coração. Abençoe cada um dos nossos irmãos. E que Deus te abençoe e te guarde. Guarde a tua entrada, a tua saída. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus te abençoe.